Exu Caveira. Imagine um viajante, alguém de uma pátria distante com outros costumes, idiomas, valores, enfim, uma outra maneira de ver o mundo. Imagine que ele vem até nosso país e, ao apresentar parte de seus costumes, acabam por causar certo estranhamento em nós. Esse estranhamento se dá por um processo que em antropologia nós chamamos etnocentrismo, que é quando nós adotamos como referencial os nossos valores, os nossos símbolos. Então, os nossos valores passam a ser sempre os centrais, os corretos, em uma espécie de monopólio das virtudes, ao passo que os valores, símbolos e costumes do outro são sempre estranhos, secundários, errados. Esse estranhamento, por assim dizer, é muito comum quando entramos a primeira vez em um terreiro de Umbanda, dado que, sem perceber, nossa cosmovisão foi formada tendo como fundamento uma concepção de realidade eurocêntrica, ou seja, centrado nos valores europeus, nada contra. Na verdade, a civilização ocidental e as suas bases são bem-vindas no planeta, mas não podemos com isso ofuscar a existência e a valência de outras civilizações. Esse estranhamento é ainda mais profundo quando falamos de Exu, o calcanhar de Aquiles da Umbanda, um ponto sensível, já que é comumente, erroneamente, associado ao diabo da mitologia greco-romana. Um absurdo, porém muito difundido. Na verdade, quem conhece Exu de verdade sabe que ele é o agente executor da justiça kármica, então desconsidere aquelas imagens diabólicas ou mesmo a lembrança daqueles menos esclarecidos que acham que Exu tem chifre, pata de bode, bebe marafo no chão, se contorcendo e aceita oferendas em encruzilhadas de rua. Atenção, até tem quem recebe essas oferendas no plano astral dessas encruzilhadas de rua, mas com certeza não é Exu. Não, estamos falando de uma entidade altamente responsável perante a hierarquia planetária. Em verdade, Exu é uma função exercida muitas vezes como uma polícia de choque no plano astral, justamente com o objetivo de frenar os marginais e magos negros ensandecidos do plano astral inferior. E acha que a confusão do Filho da Terra não iria bater à porta do portentoso Exu Caveira? Imagine só o arrepio que as pessoas sentem ao achar que ele é de fato uma caveira, dado que em nossa civilização ocidental, na maior parte das vezes, a caveira tem uma conotação maldosa. Olha só, no Tibete antigo, o santo Milarepa usava uma tiara de ossos e meditava em cima de uma pilha de ossos, diga-se de passagem, humanos, justamente para elaborar a sua visão sobre o que é real e o que é ilusório. Morte é um tabu. É aquela que, como diziam os antigos, não lhe devemos falar o nome. Mas hoje podemos e devemos muito debater-lhe o sentido, pois não é somente a morte que nos interessa, mas sim a morte das nossas ilusões. E é aí que entra a simbologia da caveira. Quantas catedrais na Europa não foram construídas de ossos humanos, literalmente? Sabe por que isso acontecia? Era um aviso ao nosso ego de que a morte estava logo ali e o ser humano precisava justificar a sua existência sobre a Terra. Sim, falamos da morte das ilusões. Em África, os antigos pais do mistério, os detentores das chaves de iniciação, os babalaôs, usavam na ponta de seu bordão uma caveira. Não porque eram maus, não, mas porque estavam se comunicando na linguagem universal, a linguagem do inconsciente, como diria Carl Jung, a linguagem do símbolo. Era uma maneira de chamar a atenção para as ilusões da vida. De fato, essa classe portentosa de entidades atua no orbe dos cemitérios, matadouros, hospitais, prostíbulos, etc., dissipando e direcionando as energias livres, impedindo assim que magos negros se apropriem de tais energias para contundir os encarnados. Tais energias são liberadas sempre que há um processo brusco de transformação, como, por exemplo, o processo de desencarne, lugares que há profusão de sangue, como matadouros, profusão de esperma, como prostíbulos, etc. Exu Caveira e sua falange, portanto, são representados no ideário popular como sendo uma caveira, mas na verdade é uma patente, um nome de guerra, por assim dizer, que expressa a função de auxiliar nesse processo de dissipação, manipulação e direcionamento das energias livres. Nunca use Exu para contundir alguém, pois o executado pode ser você. Afinal, ele é o agente executor da justiça kármica. São ordenâncias das entidades de Umbanda, como criança, caboclo e pai velho, não são nem bons nem maus, são apenas justos. Então, sempre que tiver oportunidade, peça misericórdia. Que Exu possa se compadecer da nossa pequenez e que possa ajudar a despertarmos das ilusões. Laro Exu! Gostou desse vídeo?
Deixe o seu like, comente, se inscreva em nosso canal e se você achou esse vídeo importante para outras pessoas, compartilhe, pois só assim esse trabalho poderá se ampliar. Nosso trabalho é gratuito e sempre será. Saravá, Axé.